parou para se perguntar o porquê que Allan Kardec colocou o nome de uma das principais obras do movimento espírita de O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai bem de encontro que eu digo, colisão com a Bíblia? Não? Eu também não. E é o que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Allan Kardec era pseudônimo para, e se eu estiver errada, corrijam o meu francês, tá? Porque foi um dos idiomas que eu não consegui aprender. Hippolyte de Léon Denisard Rivaud. Eu falaria Rival, mas é Rivaud, eu acredito, né? Foi um pedagogo, professor e escritor francês. Ou seja, naquela época, um homem branco, de uma classe mais favorecida, um professor, ele tinha acesso sim a uma Bíblia, né? Então nós não estamos falando de alguém aleatório que resolveu escrever livros por aí, que teve uma visão, que escutou vozes e nem escrever sabia, e saiu as famosos dons aí que se falam tanto da psicografia, etc. Não, tá? Nós estamos falando de um homem extremamente culto. Sabendo que ele tinha acesso a uma Bíblia e que a sociedade daquela época, no século, acho que foi século XIX, né, era ainda mais europeia, era muito mais, hoje nós vamos de Bíblia, era muito mais cristã, era muito mais dada a religião, normalmente ali o catolicismo, né, então eu não acredito que, vou falar Allan Kardec, não vou falar Leon, Rivera, não. Eu acredito que Allan Kardec, sim, ele tinha uma leitura já da Bíblia, né? E se ele não tinha, para o projeto que ele se propôs a fazer, eu acredito que ele deveria ter lido. Por que que eu falo isso? Porque Paulo, meu Deus, acabei de limpar o óculos e ficou macaca. Peraí, só um pouquinho. Porque Paulo vai nos falar em Gálatas 1, versículo 8 a 9, se não me engano, acredito, até grifei ali, vamos ver. Aqui, ó, exatamente, ó, Gálatas 1, versículo 8 a 9, na verdade é versículo 6 ao 10, mas eu não vou ficar lendo aqui demais para vocês, vamos lá. Versículo 8, olha só, começa com aqui o Evangelho Único, eu tô na versão da Bíblia, texto corrigido com a nova ortografia, não, é do... traduzido em português por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tá? Essa é a versão que eu tenho. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, ou seja, um anjo do céu, tá? Vos anuncie outro evangelho, além do que vós tenho anunciado, seja anátema. Gente, pô, anátema. A palavra não foi tipo assim, pecado, errado. Anátema, coisa bem... Assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho do que já recebestes, seja, olha novamente, anátema. Eu vou continuar aqui no 10. Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Vocês puderam ver que a Bíblia foi clara, né? Nem que um anjo do céu desça e anuncie outro evangelho. E o porquê que eu me pergunto, e falei todo ali, né, que o Allan Kardec foi um homem culto, foi um homem letrado, era um professor, tinha acesso a uma Bíblia, não era um pobre coitado, etc e tal. Por que que ele foi botar o nome do raio de evangelho? Tá? Ah, Marcelo, mas tu tá concordando teologicamente? Não. Um dia eu concordei, um dia isso foi meu afago, um dia foi tudo isso. Hoje eu vejo que é um engano, hoje eu vejo que eu não perdi minha vida por misericórdia de Deus, hoje eu vejo que eu não dei certo nesse lado por misericórdia de Deus, tá? Que é um outro, que eu posso contar meu testemunho outra hora, meu testemunho, tá? Mas é que seria muito longo. Mas assim, eu tô trazendo para colocar o porquê. Por que um homem culto, que teria acesso a essa palavra, coloca o nome de evangelho sabendo que vai dar problema? A Bíblia ali, ela é muito nítida ao falar sobre o falar com mortos, sobre necromancia, etc e tal, sobre adivinhação, eu dizer, sobre jogos de azar. Não, mas isso aí também é um assunto que eu quero abordar. Mas com certeza daria problema. Mas
esse vídeo é para falar, poxa, por que que ele foi colocar esse nome? Por que ele não pode chamar, olha aqui, a doutrina espírita? Né? Ensinamentos do Espiritismo, princípios da doutrina espírita. Sim, eu joguei no chat GPT e tô lendo, porque eu fui conversar. Eu disse, pô, né? Por que o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque o Evangelho já tem no Novo Testamento. O Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus, tem tantos evangelhos, então, e já diz, Paulo já diz, é muito nítido, que venha um anjo do céu. Não tem uma ressalva dizendo um anjo do céu, vírgula, mas um professor francês que usa um pseudônimo da qual ele acredita que foi numa vida passada, e etc, etc e tal. Esse pode fazer. Não. Outra coisa que eu queria falar é o povo judeu, o povo hebreu, né? Eles têm como principais livros bíblicos deles, tá? Tem várias vertentes, né? O povo judeu, eles têm várias vertentes, né? Mas, né, em suma, os livros principais se chama Torá, todo mundo sabe, né? Que é o Pentateuco ali, que são os nossos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Tô certa? Tô certa? Se eu não tô certa, me corrijam, tá? E a maioria, né, então, esse é o Pentateuco. O que Allan Kardec vai lá e faz? O Pentateuco Espírita, que são os livros obrigatórios para o bom espírita. Gente, é coisa de Deus. O mundo espiritual é real. Eu tô falando aqui, tá me dando uma opressão no peito. É como se 2 mãos estivessem colocadas por Jesus. O sangue de Jesus tem poder, sai agora. Como se 2 mãos estivessem colocadas aqui e esmagando. Sangue do correteiro derruba sobre minha cabeça. Sou repreendido pelo sangue do cordeiro, no nome de Jesus. Vai embora essa coisa. Deixa eu pegar aqui o nome do Pentateuco. O Evangelho segundo o Espiritismo não é. Ó, o Livro dos Espíritos, em 1857. O Livro dos Médiuns, em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. O Céu e o Inferno, em 1650. Em 1865, vou ter que acabar esse vídeo antes. E quintas, a Gênese. O cara, ele não foi só no Evangelho, ele teve que ir lá no primeiro livro da nossa Bíblia e colocar a Gênese, né? 1868, né? Então, ele tem o Pentateuco também. Ele também tem a Torá, Deus que me perdoe, tá? Eu tô fazendo uma brincadeira aqui. Eles também têm a Torá deles. Então, é aquela coisa, né? Quando o inimigo quer imitar, ele imita tudo, né? Nada contra, não tô atacando, não tô desmerecendo. Foi uma doutrina na qual eu passei 34 anos e meio da minha vida. Não deu certo pra mim. Tô falando de pausado porque tá forte aqui, a opressão tá muito forte, vocês não têm noção. E assim, ó, eu de forma alguma ataquei a doutrina espírita, tá, pessoal? Eu só disse assim que Kardec era um homem extremamente culto, era um homem letrado, e ele tinha acesso a uma Bíblia, ele tinha, quando ele escreveu, foi o 3º livro da cronologia. Ele já saberia, ele poderia saber que iria dar problema. Algum assessor dele, né, que ele não escreveu sozinho esse livro, tá, gente? Tiveram muitos e muitos médiuns, né, que assessoraram ele ali. Ele não escreveu sozinho, ele compilou, ele fez toda ali a diagramação, etc e tal, mas ele não escreveu sozinho, tá? Até alguns reivindicaram direitos autorais, perderam, foi bem complicada a história ali. Eu falo porque eu assisti bastante, né, na época que eu era espírita e tal, assisti essa parte, assim. Então eu acredito que ele tinha muitos assessores já na época do 3º livro para dizer, cara, isso vai dar um BO gigantesco. Paulo já estava avisando. Não sei se ele fez para confrontar, não sei se foram os próprios espíritos, né? Não vou falar outra coisa por respeito. Muita gente fala assim, demônio, etc e tal. Eu tenho a minha... hoje eu sei qual é a verdade e tudo, mas eu acredito numa questão de respeito aí, né? Enfim... eu vou ter que encerrar o vídeo, pessoal. Eu tava bem empolgada pra falar, porque é um assunto que eu domino. Mas a opressão demoníaca mesmo tá muito forte.
muito forte mesmo. Eu nunca vi, já vi algo parecido sim, mas tá bem complicado, tá bom? Gente, shalom pra todos. Fui.